Olá pessoal, isso aqui é só um vídeo rápido, só para mostrar que a gente, quando está nesse mundo eletrônico ou de eletricidade, às vezes a gente aproveita muito mais do que os olhos enxergam, né? Isso aqui na realidade é um conjunto de luminárias, luminárias de cozinha que ficam embaixo dos gabinetes de louças, etc, né? E a cozinha aqui tinha 5 no total, cinco dessas luminárias. Uma luminária anterior já tinha pifado há muito tempo, e essas aqui começaram, por um motivo inexplicado, começaram a falhar, meio que em sequência e de maneira continuada. E aí então a gente resolveu trocar o conjunto todo, tá? Por luminárias, bom, modernas LED. Essas luminárias são lâmpadas típicas fluorescentes T13, são aquelas lâmpadas fininhas e tal, pequenas, que tão um pouco difíceis de encontrar. Você só encontra principalmente online, pelo menos aqui é mais difícil de encontrar no mercado local, e o preço não é tão agradável assim, tão interessante assim, tá? Então realmente a gente resolveu trocar aí. Bom, mas depois desse preâmbulo todo, isso não é o que interessa. O que interessa é que na realidade nesse tipo de equipamento aqui, a gente consegue ainda reaproveitar muita coisa, independentemente dos reatores estarem pifados, etc. A gente consegue ainda reaproveitar muita coisa interessante para experimentos, etc, né? E algumas coisas, inclusive, que tem até um certo valor, que eu já usei, inclusive, em outros lugares reaproveitados aí. Isso aqui, basicamente, não é diferente, tá? Quando você olha para uma luminária dessas, apesar de ser uma luminária para lâmpada fluorescente, você reaproveita algumas peças mecânicas, como belíssimas porcas, com a arruela de pressão, né? Arruela de pressão de engate já integradas. Outras coisas também, o elemento de passagem aqui, né? O de fio que a gente usa aqui, na realidade, essa aqui obedece à norma, esse tipo de arruela de passagem, né? De passa-fio, digamos assim, isso, lembrei, passa-fio. Ele é aprovado pelas normas locais e tal. Então uma coisa dessas, por exemplo, custa tipicamente $2 cada peça dessa, $1 a $2 cada peça dessa. Então tem um bocado aqui. Então vale a pena, porque eu já precisei desse tipo de peça e tive que sair para comprar. Quando você reaproveita, joinha mesmo, né? Outro detalhe aqui, quando você abre uma peça, né? Eu tenho aqui, na realidade, 4 delas, né? Mas quando você abre uma delas, a chapa em si não interessa muito. Aqui, tá aqui só ver se eu consigo botar aqui o modelinho em evidência, tá? Da GE. São luminárias até bem feitas, tá? Bem melhor acabadas do que as coisas mais modernas. Mas aqui, uma vez visto aqui aqui dentro, né? Aberto aqui dentro, né? A gente consegue aproveitar, no mínimo, o quê? Fiação. A fiação ainda está em excelente estado, tá? Ainda está bastante maleável, apesar de ser PVC e tal, e apesar de estar aqui ao longo de vários anos. Essa peça aqui, se não me engano, é de 2008, 2007. Estava já na casa quando a gente se mudou, mas também o legal é que tem uns fios de codificação, por exemplo, codificação de terra, né? Fios vermelho e amarelo, verde e amarelo, por exemplo, que é uma boa, mais porcas e arruelas aqui de pressão, que você pode reaproveitar. Também chave liga-desliga aqui. Essa chave liga-desliga que você tem, é uma chave simples, tá? Inclusive não tem nem como soldar, né? Os fios vão direto. Isso aqui é a coisa mais barata possível, né? Que eles podem encontrar, né? Mas a vantagem aqui nesse caso aqui, como eu conheço o histórico desse equipamento, qual é o detalhe? Essas chaves nunca foram usadas para ligar e desligar. Esse sistema todo estava controlado por um interruptor comum de parede. Então, no final das contas, as chaves não sofreram a típica pressão, não, a típica degradação de centelhamento, principalmente com reatores e tal, né? Centelhamento e tal. Então, essas chaves estão realmente novas. Então, ainda podem ser usadas para várias coisas aí. Essas chaves são bonitas, né? Tem um estilo bastante bacana, né? Branquinhas e tal. E aqui no caso também, aí a última peça, né, de resistência aqui é o próprio reatorzinho, né? O reatorzinho aqui é uma placa simples de fenolite com uma série de parangolezinhos, e o reator, na realidade, eletrônico, ele pode ainda ter um componente ou outro ainda utilizável, né? Claro que isso aqui,
O tempo que você, muitas vezes hoje em dia, né, o tempo que você gasta retirando esses componentes vale mais em dinheiro do que o valor do componente em si. Você sempre tem que fazer uma certa medidinha aí. Mas curiosamente, esse isolamento, por exemplo, dessa plaquinha, eu já até precisei utilizar em um outro sistema em que eu tive que fazer umas conexões e tal, eu reaproveitei essa peça, e até a peça de plástico você reaproveita. Então, na realidade aí, gente, só criatividade que a gente tem que botar a cachola para funcionar, para de repente economizar algum dinheiro. Mas enfim, basicamente é isso aí. O resto aqui, por exemplo, outras coisas aqui que vocês podem estar vendo, aqui o fio, né? Esse fio Romex, a gente chama aqui de fio Romex, é um fio com deixa eu só pegar um aqui, é um fio com com a fase neutro e terra, chamam de Romex porque é uma marca, tá? Mas esse fio é bastante útil. Esse aqui é um fio bem chinfrim, o tipo de isolamento aqui é para ambientes interior, né? Não exterior, mas o isolamento já está um pouco, o isolamento externo, né? Já está um pouco degradadinho, provavelmente porque ficou ao tempo, tá? Mas esse daqui, por exemplo, ainda está em melhor estado do que esses outros que estão bem escuros. Esse aqui, na realidade, já está bem piorzinho. Mas, no final das contas, os fios ainda ajudam aí a quebrar um belo galho, tá? Então, basicamente é isso aí. Aproveita-se tudo, aproveita-se todas essas coisas para que a gente possa economizar ao longo prazo. Olá pessoal, Rafael do Futuro aqui. Depois que eu terminei de filmar o vídeo, eu fiz a edição, eu percebi que não tinha nada realmente da plaquinha, tá? A plaquinha do reator. Então, como o nosso canal aqui de eletrônica é mais bacana pra gente, então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui na realidade é o reator eletrônico, tá? Essa aqui é toda a etapa de alta, tá? Que vai para as lâmpadas. E essa aqui é a etapa de baixa, digamos assim, de 220 volts, né? 110, 220, acho que esse aqui é só 110. Mas enfim, então no caso aqui dá para notar que um grande transformador aqui, provavelmente deve ser o transformador de flyback ou do conversor, né, de pulsado para alta tensão de disparo das lâmpadas fluorescentes em si. E olha, curiosamente aqui, dois capacitores aqui na ponta, esses dois capacitores 1250 volts. E isso aqui é o que a coisa mais curiosa aqui, capacitor bom, viu? Um capacitor de alta tensão. Isso aqui é basicamente, justamente isso, o seguinte, eles são acionados por esse parzinho de MOSFETs aqui, MOSFETs complementares, canal N e canal P. Então isso aqui dá para aproveitar legal, tá? Isso aqui de solda fácil, tá? Aqui no caso do lado do SMD, outra coisa que você talvez pudesse pensar em soldar é realmente o capacitorzão aqui cerâmico, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado, esses capacitores são frágeis na soldagem, mas eles são normalmente relativamente caros, tá? Então na realidade a saída dos MOSFETs realmente vai para aqui, se conecta nesse trafão e se conecta nesses capacitores de alta, que é uma boa, tá? Isso para aproveitar é legal. Esses indutorzinhos aqui, eu tenho vários deles, a gente nem sempre reaproveita, tá? Eu reaproveito, eu deixo aí e tal, mas eu tenho uma renca deles e nunca usei para nada, tá? O indutor às vezes é muito específico para aplicação. Tem dois capacitorzinhos aqui de 100 nano, absolutamente comuns, mas também não custa nada tirar, né? Tem os capacitores eletrolíticos, que eles normalmente degradam. Agora, capacitores aqui AIX, depois de tantos anos de operação, ainda estão em excelente estado, tá? Eu ainda não fiz os testes, mas visualmente eles estão muito bons. Eu já peguei capacitores, principalmente esse tanque grandão aqui, da Jamicon, já peguei capacitores assim com 10, 15 anos de uso. Tinha um reator lá que funcionava muito bem na outra casa e ele estava novinho ainda, tá? Então não necessariamente significa que esse capacitor de alta aqui, por exemplo, às vezes é carinho, né? Então é bom aí manter pelo menos se retirar e testar, né? Para ver o que é, né? Aqui um capacitor X2, tá? Capacitor de 100 nano ou de 10 nano, se não me engano, X2, que também vale a pena. Esses indutorzinhos de entrada aqui, esses filtrozinhos de choque aqui também, às vezes vale a pena, tá? Eu tenho um monte aí também, nem sempre eu uso muito. Esse aqui parece estar bem vagabundinho, então nem sei se vale muito a pena. E outra coisa que vale a pena bem aqui é o fusívelzinho, né? Fusívelzinho de retardo, ele é um pouquinho, não sei se vai dar para ver muito bem, mas ele é um fusível de ação lenta, não um fusível de ação rápida, tá? E os diodinhos, se aproveita, mas diodo tem tanto em tanto quanto é lugar. Os diodinhos com essas perninhas tão curtinhas assim, rapaz,
às vezes até nem dá graça de tirar, viu? Mas enfim, no mais é isso aí. Fora o que eu havia comentado no vídeo original, né? Os cabos são de excelente qualidade, tá? São fios reais, ou seja, não são fios com alumínio folheado a cobre. Tem muito cabo hoje em dia, assim. Esses fios são realmente reais, são de alumínio, de cobre estanhado, então estão realmente muito bons aí, tá? Então, e basicamente está aqui a seção aqui do bichinho. E basicamente é isso aí, a gente aproveita o que dá. Mas vamos concluir agora de vez esse vídeo e até a próxima. Aquele abraço.